Então, só a família sofre quando o paciente morre. Isso não é verdade. Não é verdade. Por quê? O cuidador, às vezes, fica com o paciente 20 anos, 5, 10, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 anos, cuidando da mesma pessoa. Então, quer queira, quer não. Cria-se um laço, né? Um vínculo para com a pessoa. Então, o cuidador ou a cuidadora tem um vínculo com a pessoa, com o cliente, com o paciente. E aí, o cuidador precisa, então, estar preparado, psicologicamente falando, né? Precisa entender como é que lida com essa situação onde o paciente está em fase terminal. Esse é o ponto A, o assunto A que a gente vai discutir hoje. Depois a gente vai conversar um pouco sobre saúde na infância. Lembrando, a gente já falou bastante sobre infância no capítulo 17, se não me engano, referente às fases de desenvolvimento. A gente já falou, a gente vai trazer algumas informações importantes aqui também hoje, no segundo momento da aula. Tá bom? Primeiro momento, estágio terminal, pacientes com estágio terminal. Depois, saúde da infância. Certo? Então, nós vamos terminar a apostila profissão de cuidador e vamos adentrar saúde e seus cuidados. Vamos lá. Terminamos o projeto profissão de cuidador. Hoje vamos terminar, né? E vamos adentrar este projeto aqui, ó. Saúde e seus cuidados, tá? Apostila Saúde e seus cuidados. Então, sempre fiquem tranquilos, tranquilas. Eu vou mandar a aula no grupo, tá tudo certo, como sempre, tá? Ah, eu não tenho apostila. Não tem problema, eu vou mandar para você a aula lá no grupo, você vai poder ter acesso. Além da aula que você vai ouvir aqui, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esses... O que a gente tem que conversar. Lembrando, antes de eu colocar a imagem, antes de eu projetar, se você... ou por questões familiares, né? Ou até mesmo profissionais, enfim, se essa aula aqui mexe com você de algum jeito e você não se sente confortável de participar, de ouvir, foi a orientação que eu dei, né, semana passada, olha, você não precisa ouvir, tá bom? Então você pode depois assistir a aula gravada. Você começou a assistir, ah, professor, nossa, está muito pesado para mim, não quero assistir, não quero ver, enfim. Você pode ver depois que eu estou gravando, tá bom? Então, não se sinta obrigada ou obrigado a ficar na aula, porque isso aqui é um assunto que pode mexer com você. Pode, né? Não é regra, mas isso pode acontecer. Então, você tem liberdade para poder entender. Então, você que tem que ver se você está disposta, né? Se você acha muito forte ou não, e aí você vai conversando e aí a gente se entende, tá bom? Então, não se sinta obrigada ou obrigado. Antes de tudo, deixa eu só ver uma coisa, rapidinho. Francisca, você está me ouvindo? Pode responder no chat ou falar por aqui, né? Você está me ouvindo, Francisca? Será que ela está me ouvindo? Porque ela estava com problema de áudio, gente. Estou perguntando isso porque ela tinha relatado que estava com problema de áudio. E aí eu não sei se ela está conseguindo ouvir. Eu mandei umas coisas lá no grupo para você, né, Francisco? Para quem mais tiver problema de áudio. Mais cedo eu mandei lá um link de um cara que explica como fazer e alguns textos para você seguir o passo a passo para ver se você se encaixa lá. Bom, não sei se ela... Vamos lá. Então, na aula passada, conversamos sobre fases do desenvolvimento infantil. Entendemos que cada fase apresenta uma característica. Então, pacientes que se encontram em determinada fase do desenvolvimento infantil têm uma cara. Outros têm outra carinha. E aí a gente viu como isso funciona e tudo mais. E aí a gente fechou em psicologia do idoso falando que existem alterações psicológicas concernentes, ou seja, que fazem parte da vida de uma pessoa idosa. E essas alterações muitas vezes estão relacionadas ao estilo de vida,
a eventos, fatos que aconteceram na vida dessa pessoa. E essas alterações, em algum momento, podem ser prejudiciais. Então, é fundamental entendermos a psicologia do idoso. Se eu não é psicóloga, eu também não sou. Nós somos psicólogos, tá? Entretanto, você precisa entender que é preciso ter um jogo de cintura e olhar para a psicologia com uma questão como algo muito importante. Isso não é diferente para idosos. Professor, só devo considerar a psicologia do idoso? Claro que não. Naturalmente não. Também a psicologia da criança e tudo mais, mas o foco era trabalhar com a psicologia do idoso, a gente deu algumas dicas e tudo mais. A aula está gravada, é só você voltar lá, né, que você vai conseguir assistir com toda certeza, tá bom? Bom, então hoje vamos, nesse primeiro momento, falar sobre estágio terminal e o que você precisa fazer ou como proceder em caso de morte. Por que isso é importante, né? Na academia, ou seja, na faculdade, né? A gente tinha uma matéria que era de luto. Então, a gente tem uma matéria sobre luto, né? E aí, o primeiro paciente que a gente perde, então depende, não necessariamente você, cuidadora, vai perder vários, né? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas, por exemplo, digamos que você trabalhe como cuidadora em uma instituição de longa permanência. Você trabalhe como cuidadora em uma casa de repouso de idosos, ou não, sei lá, você trabalha como cuidadora no Hospital do Câncer Infantil, sei lá, tá? Trabalha em uma instituição, um hospital, que seja. Talvez você vai perder mais de um paciente, isso provavelmente vai acontecer. E aí, o primeiro paciente que a gente perde costuma ser marcante. Isso, a literatura, né, os estudos, já têm mostrado isso. O primeiro nos marca demais. Depois, não é que você se acostuma, mas você vai encontrando estratégias, mecanismos, alternativas para lidar com a falta. Olha, fulano, caramba, perdi a dona Helena essa semana, meu primeira paciente que eu perdi, você fica baqueada mesmo, né? Baqueado. Isso acontece. Mas depois, quando você perder outros, você talvez não vai ficar tão impactado, tão abatido, né? Tão abalado, tão abalada, como você ficou com o seu primeiro paciente. Tá bom? Então, por isso a gente precisa entender e conversar um pouquinho sobre esse assunto, que é fundamental. Nesse capítulo, a gente vai aprender como lidar com o sentimento de perda do paciente em caso de morte, tá? E como a família deve proceder, ou seja, deve fazer. A família tem que fazer caso o paciente morra em casa, no hospital e tudo mais. Bom, nós, seres humanos, sabemos que tudo tem vida, pode morrer, que ninguém pode evitar isso. Organismos vivos podem morrer. Uma planta é um organismo vivo. Pode morrer. Deixa sem água para você ver, né? Ou melhor, coloca em condições que não são favoráveis para a existência dela. Vai morrer. Tá? Nem sempre morre por idade. O animal morre também. Quem tem cachorro, quem tem gato, enfim, sabe, os animais morrem. Ah, mas tem tartaruga que vive 200 anos. É verdade, tem, mas morre em algum momento. Que são o tempo. O homem, eu já vi pessoas que viveram 120 anos, é verdade? É verdade. Com certeza, é verdade. Mas isso não é, são pessoas que fogem muito da regra, né? Mas acontece. Mas mesmo com 120 anos morreram. Percebe? Qual que é a questão aqui? Todo e qualquer organismo vivo morre. Tem até uma frase popular, parece um pouco forte, mas é só para vocês entenderem assim, que tem uma lógica por trás, né? Para morrer basta estar vivo. O que isso prova, né? Que você, se organismo vivo, você pode morrer se você não estiver, ou se você não for assistida
assistido com condições necessárias que garantam a sua sobrevivência. Isso é fundamental, tá bom? Isso é importante a gente entender e considerar esses pontos aí. Bom, o medo que a humanidade enfrenta é o medo da velhice, medo da doença, medo da dor, e não, diferentemente, o que, gente? Medo da morte. Afinal, a morte é algo desconhecido, dela nada sabemos, embora já existem, se sabem, perspectivas diferentes sobre a morte. Algumas religiões acreditam que você, na verdade, não morre, né? Você vai transcender e você vai para outro corpo. Não, nada mais que isso. Outras acreditam que sim, você morre e aí você será julgada ou julgado. Outros acreditam que você morre e morreu, pronto, ponto final, não tem nada de julgamento, não tem nenhum outro lugar que você vai, e é isso aí, você morreu. Então, a perspectiva, ou a forma com que o meu paciente, ou a forma com que você enxerga, interpreta a morte, determina se você tem o medo dela ou não. Bom, se eu acredito que morrer, na verdade, é só sair de um corpo e ir para outro, não preciso ter tanto medo. No máximo, eu vou ter receio ou vou ficar triste porque eu vou deixar a minha esposa, por exemplo, a minha mãe, a minha irmã, a minha sobrinha, minha sogra, meu sogro, enfim, a minha família, meus amigos, vocês, né, meus alunos e tal. No máximo é isso, eu vou ficar triste porque eu vou sair desse corpo e vou para outro. Então, a forma que você olha para a morte e para a vida também, porque não, né? Determina se você tem medo ou não dela. Mas, geralmente, as pessoas têm medo da morte. Porque é algo certo. Caramba, será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? Será que eu vou para o purgatório? Será que eu vou para outro corpo? Se para outro corpo, para que corpo que eu vou? Para um homem, para uma mulher, para um cachorro, para uma árvore? Para onde eu vou? Para onde será que eu vou? Como que será que eu vou reviver, né? Que eu vou ressurgir, vou encarnar? Para onde eu vou? Então, são questionamentos, entendem? Então, a gente não sabe muita coisa. E aí, esse não saber, normalmente, condiciona as pessoas a terem medo da morte. O cuidador vai fazer parte desse processo com seus pacientes e familiares. Invariavelmente, inevitavelmente. Em algum momento, você vai lidar com a morte de alguém. Eu nunca perdi nenhum paciente, mas talvez você já tenha perdido um irmão, uma irmã, né, uma mãe, um grande amigo, uma pessoa que você admirava, sei lá, enfim, né, um companheiro, uma companheira, tá? Então, em algum momento da vida a gente lida com a morte, infelizmente. No passado eu lidei com a da minha avó, não foi nada fácil, eu não esperava que isso fosse acontecer, confesso para vocês, tão cedo. Muito difícil. Mas é complicado, né? Bom, vamos lá. Quando o assunto é morte, muitas pessoas preferem evitar o tema, pois se trata de um processo que acarreta profundas reações emocionais. Não, mas eu sei que quando eu morrer, eu vou encarnar. Mas eu vou deixar minha família para trás, professor. Você entende? O medo não é a morte. O medo é que, ao morrer, irei para um outro corpo, que não vai estar aqui em Ribeirão, que não vai ter essa minha esposa, que não vai ter esse meu esposo, que não vai ter essa vida que eu tenho. Olha, que eu não vou ter essa moto que eu tenho, eu amo viajar. Alô, Rogério. Eu amo viajar. Sei lá, eu amo fazer as coisas que eu faço, enfim. Olha, então toda vez, a morte normalmente está atrelada, associada, vinculada a profundas reações emocionais. Entendam profundas principalmente como desespero, tristeza, angústia, muitos casos remorso. Por que remorso? Olha, eu não fiz o que deveria ter sido feito. Eu tenho um caso muito particular, uma pessoa da minha família, não é minha avó, uma outra pessoa faleceu e a família dessa pessoa não dava assistência. Então, era um homem,
Esse homem se casou. Quando se casou, no outro dia foi para o hospital. Literalmente, casou e foi para o hospital. E aí passou 6 anos no hospital, hidrocefalia. E aí a esposa, ele ainda conseguiu, né? Teve 2 filhos. E por 6 anos a esposa ficou lutando no hospital. Deixou os filhos com irmãos, com vizinhos, com o pessoal da igreja, enfim. Deixava os filhos para poder cuidar do marido, que estava com hidrocefalia, né? Que estava no hospital, internado e por aí vai. Em algum momento, esse homem morreu por conta da hidrocefalia. E a família dele se desesperou. E aí no velório, tinha 6 irmãos. Os 6 irmãos desesperados foram pro velório, com peso na consciência, né, com remorso, que poderiam ter feito mais. Poderiam ter ficado com as crianças. Poderiam ter contribuído com dinheiro. Ou, sei lá, contribuído com cuidados, ficando ali no hospital para que a mulher pudesse cuidar dos filhos, enfim. Remorso. E aí o resultado de tudo isso são depressivos, instáveis emocionalmente falando, porque sentem que poderiam ter feito mais e não fizeram. Por alguém da família de sangue, tá? Não estou falando de um primo distante, não. Estou falando de um irmão de sangue. De um filho de sangue mesmo. Filho, de criação. Filho mesmo. Então, muitas vezes, essas reações profundas têm a ver com tristeza, óbvio. Tem a ver com desespero. O que vai ser da minha vida sem essa pessoa? Lá, claro, tem a ver. Mas, em alguns casos, também tem a ver com remorso. A sensação, puxa, vacilei, olha, se a pessoa tivesse no meu lugar, ela não teria feito isso comigo. Como eu errei, nossa, eu mandei muito mal, enfim, esses pensamentos passam na cabeça das pessoas com toda certeza, tá? Então, só para mostrar para vocês sobre esse lance, sobre a importância que a gente tem que dar para esse assunto. Bom, os sentimentos dos cuidadores perante cuidado incluem zelo, carinho, gratificação. Aí, né? Aí do nada aparece aqui incômodo, preocupação, inquietação. Você fala, cara, professor, você colocou os sentimentos errados. Você escreveu errado? Não, tá certo, é isso mesmo. Em alguns momentos você vai sentir medo. Você é cuidadora, né? Você é cuidador. Sente medo. Você fica preocupado com o seu paciente. Puxa, será que ela passa dessa? Olha, eu não sei, sinceramente eu não sei. Você fica inquieto por saber se um procedimento vai dar certo ou não, para começar ou não a fazer. Você fica incomodada com a possibilidade, não é nem certeza, é a possibilidade de morte do seu paciente. Percebe? Então, nós estamos imersos, fomos colocados em um ambiente, em um cenário repleto de emoções, não só emoções positivas. Eu amo, carinho, alegria, felicidade, bem-estar, prazer. Não. Muitas vezes, incômodo, preocupação, inquietação, dor, desespero, ansiedade. Isso acontece. Só acontece no meu profissional? Não, acontece no seu pessoal também. Se você é casada, se você é solteira, se você é rica, se você é pobre, se você é alto, se você é baixo, isso depende. Sensações boas e ruins fazem parte da nossa vida. Isso não é diferente, e não poderia ser diferente para o cuidador, tá? E muito menos para a esfera do cuidado, que é o contexto onde você vai prestar cuidados para uma outra pessoa. Ok? Sentimentos e significados atribuídos ao processo de morrer e à morte são negação e aceitação da morte. Estávamos falando sobre a possibilidade de morte. Então, o paciente pode morrer. Todos podem.
eu posso morrer também. Eu, professor Lucas, mesmo sendo jovem, não estou isento, eu posso morrer a qualquer momento. Qualquer momento, tá? Qualquer momento pode haver uma falha no meu, sei lá, no meu coração, e aí meu coração pode parar, e aí, sei lá, não dá tempo de chegar no hospital, e aí eu não consigo resistir. Uma falha. Todos estão indo para o serviço, de repente alguém me atropela. Pode acontecer. Não estamos isentos, ok? E aí eu estava falando sobre a possibilidade. Mas quando você tem a morte mesmo, que é a partida, né, que a pessoa deixa esse mundo, digamos assim, aí você começa a ter algumas coisas importantes que a gente tem que considerar. A negação. Não é possível. Me lembram? Terça-feira, dia 22 de setembro de 2020. Quando eu recebi a notícia da minha avó que ela tinha morrido. Umas 2 horas da tarde, 12h30. Quando eu recebi a notícia que ela tinha falecido. No momento eu falei, minha irmã ligou. Minha mãe não ligou. Quem ligou foi minha irmã. E aí ela estava, quando ela me deu a notícia, né? Aí a primeira coisa que eu fiz foi negar. Não é possível. Você está falando sério? Não, eu não acredito. Neguei. Negação. Mas, depois de um tempo, eu comecei a aceitar. Tendo a aceitar como a tentar encontrar estratégias de conviver com a falta da pessoa, tá? Não que você, nossa, que bacana, minha avó faleceu. Puxa, que bom, eu aceito isso, tá tudo bem. Não, não. A ideia de aceitação é esse indivíduo que agora perdeu alguém, seja um paciente ou alguém da família, passa a desenvolver estratégias para conseguir conviver com a falta. É um processo. Não é algo simples. Não é como tirar... está na tela de vocês agora um álcool isopropílico, que é o álcool utilizado para a limpeza de equipamentos eletrônicos. Não é tão simples quanto tirar isso da tela? Não é tão simples assim. Hoje nossa, minha avó morreu. Amanhã eu vou estar bem. Não vou, não tem como. Isso é um processo. Chama isso de luta, esse processo. É o processo de adaptação entre, né, o processo que se estende, que vai desde a perda até quando você consegue encontrar um novo sentido para a sua vida. Esse processo demora no mínimo 6 meses. No mínimo 6 meses para pessoas adultas. Muita coisa, né? Bom, vamos lá. Então, e ainda pode ser patológico, tá? Então, esse processo chamamos de luto, e esse luto pode ser patológico. Então, não passa, cara. O professor me disse que no mínimo 6 meses. O máximo 12 meses. Já estamos há 18 meses assim. 1 ano e meio eu perdi uma pessoa que eu amava, e há 1 ano e meio eu me sinto assim. Não como, já saí do emprego, não me alimento bem, não me relaciono mais com ninguém, nunca mais tive ninguém, nunca mais saí em família, virei o ano em casa, no escuro, fechado, sozinho, chorando. Luto patológico. Isso pode trazer prejuízo para você, tá? Alguns cuidadores têm esperança de cura para o paciente, enquanto outros parecem conformados com a situação. Esperança de cura, conformados com a situação. As fontes de apoio que os cuidadores podem buscar para enfrentar a situação incluem o apoio social, informal e formal, e o apoio espiritual. Bom, vamos lá, vamos falar sobre esses pontos, tá? Aqui que são importantíssimos e fundamentais. Alguns cuidadores têm esperança de cura para o paciente. Eu espero muito que a dona Helena se cure. Mas ela tem um câncer que já foi diagnosticado como metástase. Ou seja, câncer espalhou-se por todo o corpo dela, ou para várias partes do corpo dela. Era um câncer de pulmão. Já está no fígado, está no pâncreas, foi para os rins.
se alastrou. Metástase. Não, mas eu tenho esperança que ela será curada. Outros já diriam, não. Uma outra coisa. Vamos ilustrar. Essa idosa, dona Joaquina, idosa não, uma mulher, Joaquina, 56 anos. Tinha 2 cuidadoras. Uma cuidadora 1, tinha esperança que a Joaquina sairia, tinha fé que ela sairia e que o processo, os procedimentos, enfim, de tratamento e tudo mais, daria certo. A cuidadora 1 acredita fielmente que ela vai sair dessa. A cuidadora 2, quando viu que deu metástase, já não tem mais esperança. Você vai perceber a diferença na forma que as pessoas enxergam a possibilidade de morte? Olha, não. Mas, olha, cuidadora 1, não vou falar o nome, né? Cuidadora 1, olha, não tem, realmente a gente já fez tudo que estava para fazer. Não, mas eu tenho fé que vai ficar bem. Muitos usam a espiritualidade, tá? Espiritualidade é um item muito importante diante de doenças, principalmente do paciente. Olha, eu creio que, sei lá, que Deus vai me tirar dessa. Eu creio que, e aí depende do que você crê, né? Então, tendo espiritualidade não como religião, não é isso. Espiritualidade não é isso. Tem a ver com você crer em algo. Olha, eu creio que eu vou sair dessa porque alguém, uma força maior, sei lá, vai me tirar dessa. Deus, por exemplo, vai me tirar dessa. Deus pode, eu creio. Essa fé, essa confiança, algumas amigas minhas estudam espiritualidade, como eu já falei, e esse crer, essa crença, essa fé, tem impacto positivo na vida dessas pessoas. Passam a enxergar a vida de uma forma mais positiva, esperançosa, tá bom? Outros já não creem, outros são mais realistas, assim, no sentido de são mais racionais. Olha, racionalmente falando, não tem cura, porque já foi para várias partes do corpo. Isso pode acontecer com cuidadores também. O cuidador não precisa, não deve, não tem necessidade de enfrentar esse momento sozinho. Ok? O paciente morreu, ou o paciente está em estágio terminal, o cuidador não precisa necessariamente enfrentar sozinho esse momento. Ele pode recorrer, procurar, ir atrás, fugir para os braços, digamos assim, de outras pessoas. Isso a gente chama de apoio social. Apoio social. Informal ou formal. O que é informal? Olha, eu gostaria de dividir com você, a Joaquina tem 56 anos e tem uma filha de 22. Aí a cuidadora ou as cuidadoras vão até a filha e compartilham os sentimentos delas com a filha. Apoio social informal. Compartilham o sentimento delas com o marido, sei lá, que seja. Pode acontecer, né? Você tá tão triste, preocupado, o marido vai questionar, ou a pessoa que mora com ela vai questionar, e aí ela vai expor um apoio social informal. O formal tem a ver com formação, tem a ver com profissionais que trabalham, lidam e atuam nessa frente. Sei lá, psicólogo. Olha, eu não vou suportar perder a dona Joaquina. Ela foi a pessoa que mais confiou em mim, inclusive confiou em mim mais do que a minha própria mãe. Eu vim do interior do Mato Grosso do Sul para São Paulo. Não tinha nada, vim com 13 anos, fugida de casa. A dona Joaquina, desde então, me deu comida. Me deu um abrigo, uma casa. Eu não vou suportar perdê-la. Para mim não vai dar. Mas recorre a uma psicóloga, a um psicólogo. E este profissional, então, acolhe, cuida, presta esse apoio, esse suporte para essa cuidadora, tá? E o apoio espiritual, né? E aí, o que você tem no espiritual, eu já falei, reforço, não tem absolutamente nada a ver com a religião. No sentido, você está fazendo apologia, né? Você está promovendo
A região católica? Não. A região evangélica? Não. A região espírita? Não. Não, nada. Não estou promovendo nada. O que eu quero dizer é que o apoio espiritual, entendo espiritual de espiritualidade, não de religião, apoio espiritual é fundamental também para esse ponto. O que significa, gente? Olha, se a cuidadora é evangélica, vai que procure o apoio espiritual, né, no meio evangélico. Se é católica, de acordo com a crença dela, com a fé católica. Se é espírita, de acordo com o que ela acredita. Entende? Então, isso é fundamental. Esse apoio, porque qual que é a ideia de apoio? O que é um apoio? É algo, você tem um apoio, consigo mostrar para vocês, mas o apoio é o seguinte: você tem algo que vai cair, algo que está desabando, desmoronando, caindo. E aí você... Vou pegar aqui meu lápis. Vou desenhar aqui o meu lápis, ó. Caneta aqui, verde. Está caindo. Então, eu sou o cuidador Yuri. Tô caindo. Cara, eu não suporto perder o meu paciente. Tô caindo, morrendo, desmoronando. Aí vem um apoio. E esse apoio ergue, dá condições para que eu fique estável. Ok? Essa é a ideia de apoio, para que não caia. Muitas vezes a gente faz isso muito em planta, né? Quando eu morava no Goiás, a gente plantava algumas coisas lá, e vira e mexe, você tinha que colocar um apoio, amarrava a planta num pedaço de pau, numa estaca, para que ela tivesse um norte, né? Senão ela ficava solta, caída, toda frouxa. Não, aí a gente apoiava e aí isso melhorava. Às vezes a gente tinha pé de maracujá, e esse pé de maracujá pesava demais a parreira, né? Pesava demais a estrutura que ele estava em cima. Aí a gente precisava apoiar para a estrutura não desabar. Apoio é isso, olha, vai desabar, vai cair, vai destruir. Eu vou apoiar, suportar, vou dividir o peso com você. Isso pode se dar por meio de algo formal, bem como informal, e, por que não, espiritual também. Cuidar de um idoso e cuidados paliativos impõe sobre o cuidador sentimentos complexos. Cuidados paliativos, eu mencionei, acho que na última aula, mas são os cuidados onde você tem... muitas vezes o paciente já não há mais o que fazer pelo paciente, que é nesse estágio de terminal. Não há mais o que fazer. Não há cura. No máximo, a gente tenta cortar a dor, ou diminuir, reduzir a dor por meio de morfina e outro medicamento aí. No máximo, outra coisa não dá para fazer mais. Isso, né, cuidar de alguém nessas condições, com certeza pode trazer, não só pode, como provavelmente vai trazer sentimentos complexos para o cuidador. Principalmente se você ainda é inexperiente, né? Inexperiente no sentido de se você não lidou com a morte de alguém. Se você nunca vivenciou a morte de um paciente, não vai ser fácil você chegar nesse momento aqui. Você vai precisar de ajuda, né? De apoio e tudo mais. Quanto mais o processo de morrer e a atividade de cuidar causam sofrimento e alteração na vida pessoal do cuidador, mais ele tende a aceitar a morte do paciente. Realmente, quanto mais o processo de morrer e a atividade de cuidar causam sofrimento e alteração na vida pessoal do cuidador, mais ele tende a aceitar a morte do paciente. O que isso significa? Muitas vezes, você tem uma condição onde o seu paciente está sofrendo demais. Muito, muito. Então, já não quer mais comer. Tem consciência, mas não quer mais comer. Não quer mais beber água. Está sofrendo. Por quê? Porque a desidratação vai trazer prejuízos para ele. A falta de comida vai trazer prejuízos para ele.
a doença só vai avançando, os medicamentos não funcionam mais. Isso causa tristeza profunda no paciente. E muitas vezes também tristeza profunda no cuidador. E aí, quanto mais o paciente sofre, isso é uma relação proporcional. O que é isso? A relação onde quanto mais um sobe, mais o outro sobe. Quanto mais o processo de tratamento causa sofrimento no paciente e mudanças na vida do cuidador, mais ele tende a aceitar. Quanto mais sofrimento ele percebe, mais mudanças vai causar na vida dele, ou seja, vai ficando cada vez mais pesado cuidar. Cada vez mais vai ficando mais difícil cuidar da pessoa. Cada vez mais vai ficando mais complicado você desenvolver estratégias para poder alimentar, hidratar, trocar de roupa, distrair, conversar, dividir uma dor, enfim, cada vez mais vai ficando mais difícil essa lida diária com o paciente. E aí você vai tendo, bom, olha, tá muito difícil. Em algum momento o paciente, o cuidador pode pensar, olha, eu prefiro que ela morra mesmo, para acabar logo com esse sofrimento. Tá muito difícil. Então essa é a ideia. Entenderam a relação? Vou pegar, né? É proporcional. Um sobe, o outro sobe. Mais sofrimento, mais alteração na vida do cuidador, mais chance tem, ou maior tendência não é regra, tende, probabilidade, possibilidade, maior tendência na aceitação da morte do paciente. O link vai acabar, eu vou mandar para vocês lá, tá?